5 segredos da maternidade quântica que mudaram completamente a forma como eu me relaciono com a minha filha. E hoje eu vou te mostrar como eles podem mudar a sua vida também. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta, espiritualista e mãe consciente. Se você sente que a maternidade pode e deve ser mais leve, intuitiva e profundamente transformadora, então esse vídeo é o seu portal. Aqui você não vai encontrar definitivamente fórmulas prontas nem frases de efeito. Vai encontrar consciência e vai encontrar um espelho. Porque a maternidade quântica não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre controle, é sobre cocriação. E se você ignorar o que eu vou compartilhar aqui, talvez continue se sentindo desconectada de si mesma e do seu filho, tentando fazer tudo certo, mas sem sentir que está no caminho certo. Olha, eu vou te falar. Durante o ano passado, exatamente, eu fui essa mãe. Eu sou aquelas que leio todos os livros, faço muito curso, sigo métodos, mas era algo assim, eu dava conta de tudo, menos de mim. Eu estou falando especificamente do ano passado, porque antes de muita coisa acontecer na minha vida, eu sempre fui essa pessoa consciente sobre energia e sobre frequência. Só que o ano passado, com tudo que eu passei, eu comecei a acordar com muita culpa, eu dormia esgotada. E no meio da rotina, entre tantos afazeres, de trabalho, de e-mails, brinquedos, mais os cuidados com minha filha, eu comecei a me questionar. Será que é só isso? Será que ser mãe é só sobreviver, aceitar o máximo possível e torcer para não errar tanto? Então, eu estava completamente desconectada. E foi só esse início do ano que eu me reconectei com a maternidade quântica. Não como um conceito, mas como um chamado. Eu voltei a perceber que o que eu sentia impactava diretamente o que a Yasmin expressava. Que a minha ansiedade virava agitação nela. Que meu medo gerava insegurança nela. E que minha paz era o maior presente que eu podia dar. Nesse vídeo, eu vou te guiar por 5 segredos que não estão nos livros tradicionais. Segredos que envolvem neurociência, espiritualidade, energia, intuição e, principalmente, coragem de sair do automático, que era o que eu estava vivendo. Um looping que vocês não podem imaginar. O 5º segredo, especialmente, é o mais poderoso e o mais ignorado pelas mães modernas. E eu deixei ele por último de propósito, claro. Porque ele só vai fazer sentido se você passar por todo o caminho antes. Esse vídeo não é só uma aula, é um espelho. E se você sentir que algo desperta aí dentro enquanto escuta, olha, não lute contra. Talvez seja só a sua essência dizendo: você está pronta para maternar em outra frequência. Segredo 1. Tudo é frequência. Você não educa só com palavras. Você educa com a frequência que emana, com a vibração que ocupa o ambiente, com a energia que carrega quando entra em um cômodo. Seu filho sente isso antes mesmo de compreender o que você está dizendo. A ciência já comprovou que somos campos eletromagnéticos ambulantes e que o coração, sim, o coração, emite uma frequência maior que o cérebro. E essa frequência é sentida. Sabe aquele dia em que você está em silêncio, mas algo dentro de você está agitado e seu filho parece desorganizado, mais irritado ou carente? Não é coincidência, é ressonância. Neurônios, espelhos, campos quânticos, sincronicidades, tudo responde à frequência que você vibra. E a maternidade quântica começa aqui, no reconhecimento de que você é um campo de influência vivo. E se esse campo está tomado por medo, culpa, exaustão constante, a sua presença se torna inconsistente, mesmo quando você está ao lado. Quando eu percebi isso, que foi o início desse ano que eu estava nesse momento,
Antes de tentar consertar o comportamento da minha filha, aliás, confesso que eu levei sim para a psicóloga para ver se estava tudo em ordem, mas antes disso eu comecei a olhar para o meu campo e eu comecei a me perguntar: que energia eu estou levando para o encontro com ela? E após a análise com ela, eu percebi que realmente era o meu campo que estava desestruturado. E foi nesse ajuste que nasceu uma nova relação entre nós. Uma relação mais leve, mais verdadeira, mais conectada. Exatamente como antes de eu ter passado por um momento desafiador na minha vida. E você não precisa estar sempre bem. Isso é uma ilusão. Mas precisa estar consciente. E a consciência da sua frequência é o primeiro passo para transformar a atmosfera da sua casa. E isso pode começar com algo simples: a respiração consciente antes de entrar, por exemplo, no quarto. Colocar a mão no coração e perguntar: é essa a vibração que eu quero que o meu filho sinta agora? E você vai surpreender com o quanto isso muda tudo. Segredo 2. O campo familiar tem memória. Você não está criando seu filho sozinho. Mesmo que more só com ele, mesmo que ache que cortou laços com o passado, o seu campo familiar está presente. Ele vive em você. Ele age mesmo quando você não vê. Quando me tornei mãe, percebi que certos comportamentos da minha filha me desencadeavam reações desproporcionais. Era como se eu me tornasse outra pessoa. Muitas vezes eu reagia antes de pensar. Só depois eu entendi que eu não estava apenas reagindo a ela, eu estava respondendo a uma memória emocional herdada. Era a mesma rigidez que minha mãe carregava, a mesma pressa, a mesma sensação de que o amor precisa ser merecido. E a epigenética mostra que traumas não resolvidos se transmitem, não só biologicamente, mas emocionalmente. O corpo da mãe é o primeiro universo do bebê, e tudo que não foi digerido emocionalmente por ela continua circulando. A constelação familiar nos revela ainda mais: a dor que não é vista, ela se repete. O filho, por amor cego, carrega aquilo que a mãe não conseguiu soltar. E o que parece um problema de comportamento pode ser só um eco do passado gritando por cura. Foi quando eu parei para perguntar: o que está errado com minha filha? E comecei a perguntar: de quem é esse medo que eu carrego? Essa pergunta mudou tudo. Entendi que ser mãe também é reescrever histórias, é interromper ciclos sem precisar culpar ninguém. É honrar o passado sem deixar que ele defina o futuro. Quando você olha para dentro e aceita que há histórias antigas atuando através de você, algo se organiza, o campo se alinha e o seu filho sente. Ele não sabe explicar, mas sente quando a mãe se liberta de algo que não era dela. Segredo 3. Intuição é inteligência. A maternidade te devolve um GPS interno, mas a maioria das mães aprendeu a duvidar dele. Somos ensinadas a confiar mais nos especialistas do que na nossa própria percepção. Mas e se eu te dissesse que a intuição não é uma fantasia? É uma forma sofisticada de inteligência. Hoje a neurociência já sabe. O intestino tem mais de 100 milhões de neurônios. O coração possui um campo eletromagnético próprio e envia mais sinais ao cérebro do que o contrário. Ou seja, corpo, coração e mente estão conversando o tempo todo, mas você precisa silenciar para ouvir. E a primeira vez que eu ignorei minha intuição como mãe, eu me arrependi profundamente. Foi ali que eu entendi que a minha intuição não é opcional, é vital. Desde então, aprendi a consultá-la antes de consultar o Google e antes de consultar uma outra pessoa. E na maioria das vezes, ela já sabe. Intuição é sabedoria acumulada, silenciosa e sutil. Ela se fortalece quando você dá espaço.
Ela te guia por caminhos que a mente racional não alcança. Todos os dias, antes de tomar uma decisão importante com a minha filha, eu recolho por 2 minutinhos. Penso, respiro e pergunto: o que é verdadeiro para mim agora? A resposta nunca vem gritando, mas quando vem, é inconfundível. E quando sigo, algo mágico acontece, uma paz dentro de mim. Mesmo quando a decisão é difícil, sinto que estou em coerência. E essa é a força da intuição. Ela não explica, ela revela. Segredo 4. Presença cura mais do que palavras. Seu filho não quer uma mãe perfeita. Ele quer você inteira. Não é sobre fazer tudo certo, dar conta de tudo ou saber todas as respostas. É sobre estar ali, de verdade, com o corpo, a alma e o olhar. Presença não é estar por perto, é estar por inteiro. A neurociência do apego mostra que o vínculo emocional não se forma por quantidade de tempo, mas pela qualidade da atenção. Crianças pequenas, especialmente nos primeiros anos, regulam suas emoções através do contato com a mãe. E se você está ali fisicamente, mas sua mente está no trabalho, no celular ou na culpa, seu filho sente. Olha, eu vi algo no Instagram que eu não lembro quem é a referência, mas eu comecei a aplicar e senti muito uma rotina diferenciada aqui. A técnica é 10, 10, 10. 10 minutos ao acordar, 10 minutos quando voltar da escola e 10 minutos antes de dormir, que é a minha rotininha aqui com ela, nos dias de semana. Então, nesses 3 momentos do dia, eu largo tudo e me entrego 100% para ela nesses 10 minutos. Sem telefone, sem tarefas, sem expectativas. Só nós duas. Claro, tem dias que passa mais, outros um pouquinho menos. Às vezes eu fico só brincando, às vezes eu me entrego no banho, às vezes é um abraço silencioso, um tempão ali no sofá. Mas é nesse instante que ela floresce, porque ela sente, a mamãe está aqui, agora, comigo, só comigo. Presença é alimento energético. Imagine que sua atenção é como uma lanterna, onde você aponta, cresce. Quando você ilumina seu filho com atenção plena, você nutre mais do que qualquer lanche saudável poderia oferecer. E o mais bonito, quando você pratica a presença com seu filho, você também se cura. Você sai do piloto automático, você lembra de quem você é. Não subestime o poder de estar ali em silêncio, de coração aberto. Às vezes, a cura que seu filho precisa está na paz do seu olhar e não naquilo que você diz. Segredo 5. Você é o portal de transformação. Seu filho é seu mestre disfarçado, mas você é o portal. É através da sua consciência que ele acessa o mundo. Você é o filtro, o espelho, a ponte entre o que ele é e o que ele pode se tornar. E o mais importante, é você quem colapsa realidades possíveis com cada escolha, cada pensamento, cada intenção. Na física quântica, existe um princípio chamado colapso da função de onda. Em termos simples, significa que a realidade só se manifesta quando alguém a observa com intenção. O observador muda o experimento, e na maternidade, isso é mais verdade do que parece. A forma como você vê seu filho molda o que ele acredita sobre si mesmo. Se você o vê como difícil, ele se torna desafiador. Se você o vê como sensível, ele se abre. Se você o vê com olhos de amor incondicional, ele floresce. Você é a arquiteta da percepção que ele terá de si. E essa construção começa no seu mundo interno. Com Yasmin, percebi que toda vez que eu focava no que estava errado, criava tensão entre nós. Mas quando escolhi olhar para a essência, para o que estava por trás do comportamento, algo mudava instantaneamente. Ela me mostra outra versão, mais suave, mais amorosa. Como se dissesse, obrigada por ver quem eu sou, não apenas o que eu faço. A maternidade quântica é isso. É parar de tentar controlar e começar a co-criar.
É deixar de ser vítima das circunstâncias para se tornar criadora de possibilidades. E isso começa por você, na forma como você se trata, se escuta, se acolhe. Porque quando você se transforma, todo o campo ao redor se transforma junto. Você é o portal. E quando esse portal está limpo, alinhado e consciente, o amor passa livre. E o amor cura tudo. Esses 5 segredos não são fórmulas, são caminhos de reconexão. Eles transformaram não só a minha forma de maternar, mas minha forma de viver. Hoje, maternar a minha filha é um ato consciente, vivo e espiritual. E se você chegou até aqui não foi por acaso. Talvez já exista dentro de você um chamado por algo maior. Uma vontade de viver a maternidade com mais alma, mais ciência e mais verdade. E agora você sabe, é possível. Se isso tocou o seu coração, se inscreva agora e ative o sininho. Nos próximos dias eu vou aprofundar cada um desses segredos com práticas reais e transformadoras. Você não está sozinha, você está despertando. Compartilhe com uma mãe que também adoraria se reconectar com teu filho. Um abraço de mãe para mãe.